Eu sempre uso o Kahoot, nos outros semestres eu usei e nunca tive nenhuma dificuldade. Professor, eu acho que é a sua internet mesmo. Você quer ir lá dar uma reiniciada no seu modem, alguma coisa assim, e a gente volta? Não vai demorar muito. Eu acho que eu vou deixar para lá mesmo. O Kahoot eu vou trocar. A gente não vai fazer atividade no Kahoot, não. Vai ser muito problema isso, vai dar problema, com certeza. Eu vou ter que passar para um questionário, igual eu fiz com o pessoal da manhã, tá? Então, na quinta-feira, vocês vão entrar aqui na plataforma para fazer a atividade. Porque a ideia dessa atividade do Kahoot é justamente a gente fazer uma atividade síncrona, né? É como se fosse uma avaliação ali, né, aos moldes tradicionais. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: na quinta-feira, já que provavelmente a gente não vai conseguir usar o Kahoot, né? O que eu vou fazer é pegar o questionário e colocar na plataforma, o questionário do Kahoot, e vou dar ali um intervalo de umas 2 horas para vocês responderem, tá bom? Durante o período da aula. Inclusive, como vai ser durante o período da aula, para ficar aqui com o Google, e aí se alguém tiver alguma dificuldade, uma dúvida, e quiserem falar comigo durante a atividade, também pode. Tá? Mas a gente não vai poder usar o Kahoot, tá dando muito tempo. Eu achei que com uma turma menor, né? O som tá cortando. A gente vê no máximo de 15 pessoas, né? Fosse funcionar. De manhã são 40, 48 alunos, então sobrecarrega. Vinícius, seu áudio tá bastante robotizado, a gente não tá conseguindo te entender. A internet é ruim. Melhorar a internet aqui. Vai fechar. Tá vendo? Não abre o negócio que tem que abrir aqui para gerar o PIN. Fica rodando, nunca abre. Fechamento por isso. Deixar isso para lá. Então, a gente vai ficar fazendo aquela nossa revisão, né, para completar, que é o que a gente tinha combinado para hoje mesmo, de terminar a revisão dos questionários. E aí, na semana que vem, a partir das 19 horas, a atividade que seria no Kahoot vai tá lá na plataforma, tá? Vai ser um questionário. Eu estou aqui com o nosso questionário aberto. Na semana passada, eu acho que já está gravando já, né? A gente terminou a aula mais ou menos nessa questão. Vinícius, não tem ninguém tentando entrar aí, não? Porque a Maiara Ferreira estava tentando entrar, ela pediu. Eu aceitei ela agora aqui. Será que ela caiu? Então, na aula passada, a gente estava discutindo essa questão, né? A gente ia começar a discutir essa questão, se eu não me engano, que é uma questão que fala aqui sobre refração da luz, né? Então, a questão é o seguinte, ó, um raio luminoso propaga-se no ar com velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, essa é a velocidade da luz, né, no vácuo. Tá? Esse C representa a velocidade da luz no vácuo, que tem esse valor aqui, 3 vezes 10 a 8, com um ângulo de 30 graus em relação à superfície de um líquido. Então, você tem essa reta horizontal aqui, que é a superfície de separação do ar com o líquido, né? E aí o raio de luz, ele vem formando um ângulo de 30 graus. Tá? Como é que ele está se propagando no ar? A velocidade de propagação dele no ar é praticamente esse número aqui, né? Esse C. Por isso que o índice de refração da luz no ar é 1, né? Porque a gente define o índice de refração por essa regrinha que está aqui, tá vendo? O índice de refração, que é o N, é C sobre V, tá? Onde o C é a velocidade da luz no vácuo
e ver a velocidade da luz num certo meio, tá? Então, no ar, você souber de cabeça aí a velocidade da luz no ar, você pega C e divide por essa velocidade, que dá o valor do N, do índice de refração, tá? Por isso que o índice de refração é um número sempre maior do que 1, né? Não existe índice de refração menor do que 1, porque a velocidade da luz no vácuo vai ser sempre maior do que a velocidade da luz em qualquer outro meio. Então, esse número C aqui de cima, ele é sempre maior do que o V. Então, quando você divide um pelo outro, tem que dar maior do que 1, né? É o que está escrito aqui do lado. Tá? Só que para o ar, né? Para a luz se propagando no ar, essas velocidades elas são tão próximas uma da outra que esse número dá praticamente 1. Tá? Então, para efeito de conta, a gente considera que o índice de refração do ar é 1. Tá? É o meio que tem um índice de refração menor conhecido. Qualquer outro meio, o índice de refração vai ser um pouco maior do que 1. E aí esse líquido, aliás, essa luz, né, passa do ar para o líquido. O que você tem que fazer nesse problema aqui é descobrir quanto vale o índice de refração desse líquido. Tá? Então, com essa figura, você consegue determinar esse índice de refração. Tá? Então, o que você vai fazer para resolver esse problema? Você vai usar a lei de Snell, que é essa que está aqui, ó, no nosso slide. Deixa eu mostrar para vocês. Essa lei aqui, ó, tá vendo essa expressão, número 4? Ela diz para a gente como é que a gente calcula, né, as coisas aí quando a gente tem a refração da luz acontecendo entre dois meios. Então, esse número N1 aqui é o índice de refração do meio da onde a luz está saindo, e o N2 é o índice de refração do meio para onde a luz está indo. Então, se a gente olhar para essa figura que está aqui, ó, o N1 seria o N do ar, o índice de refração do ar. O N2, o índice de refração da água, tá? Esses ângulos que estão aqui, o seno de alfa e o de gama, né? São os ângulos formados com a reta normal, né, e esses raios de luz, o que entra, e o que está entrando e o que está dentro d'água, tá bom? Mas a gente tem que tomar cuidado com o ângulo que é dado naquela figura ali. Porque quando a gente vai usar a lei de Snell, você tem que usar esse ângulo aqui, ó, formado com a reta normal, com a reta em pé. O ângulo que foi dado naquela figura é o ângulo deitado. É o ângulo que está aqui, ó, se vocês lembram bem da figura, daqui a pouco a gente volta para ela. Foi esse ângulo aqui que foi dado, né? Aquele ângulo formado com a superfície horizontal. Não é esse ângulo que entra na conta da lei de Snell. É o outro, é o complemento dele, né? É aquele que é formado com a reta normal, tá? Então, se a gente voltar para essa figura, ó, qual que vai ser o ângulo alfa, né? Ou seja, o ângulo de incidência? É 60 graus, né? Então, o N1, o índice de refração do ar, você vai multiplicar pelo seno de 60 graus. Porque se você fizer uma reta vertical aqui, ó, tá? Imagina uma reta vertical atravessando essa superfície. Qual que é o ângulo formado entre essa reta vertical e essa reta inclinada aqui? Tem que ser 60 graus, né? Porque se essa reta inclinada forma um ângulo de 30 com a horizontal, qual vai ser o ângulo que essa reta inclinada vai estar formando com a vertical? 60, né? Porque tem que dar 90 graus a soma desses dois ângulos, tá? A mesma coisa acontece com esse ângulo daqui, ó. Quando você olha para o raio refratado, né? Aquele raio que está dentro do líquido, o ângulo que você vai usar na lei de Snell é o ângulo que ele forma com a reta normal. Então, é o complemento, tá? Então, vocês têm que tomar bastante cuidado aí na hora de fazer essa conta para não confundir os ângulos. Ele deu os ângulos aqui que não são os que você vai usar na fórmula. São os complementos, tá? E aí, se você olhar as opções, né, fica até fácil você responder sem nem precisar fazer conta nenhuma, né? Tá? É só lembrar que o índice de refração, ó, ele é sempre maior do que 1. Então, com isso, já acabou o problema. Essa questão é muito fácil, na verdade. Você pode fazer a conta, né, para ter certeza do valor,
Mas, dadas as opções que são colocadas aqui, você nem precisa fazer conta nenhuma. O índice de refração ele é sempre maior do que 1. Então, qual das opções é maior do que 1? Simples, né? De resolver esse problema. Tá? Mas é instrutivo a gente fazer a conta, né, para a gente entender como funciona. Tá? Então, vocês entenderam aí qual é a lógica do negócio. Né? O que a gente quer é descobrir o valor do N, desse meio aqui, ó, do líquido. O N do ar foi dado. O N do ar vale 1. Tá? Então, como é que eu faço para descobrir o valor do N2, que é o N do meio 2, aí, do líquido? Você vai usar aquela regrinha, tá? Da lei de Snell aqui. Então, vai ficar N1, que vale 1, vezes o seno de 60, igual ao N2, que você quer descobrir, vezes o seno de 30 graus. Aí você faz essa conta, muito simples, e aí você determina o valor desse N2, tá? Essa questão aqui, ela é daquelas que a gente já até discutiu algumas parecidas, né? Sobre efeito Doppler, né? Então, ela diz o seguinte, a questão 9, tá? Ó, Maria vê uma fonte sonora que emite a frequência de 20 Hz se aproximar com a velocidade de 100 km por hora. Sobre a onda sonora que chega a Maria, é correto afirmar que, ó, a onda está sendo emitida pela fonte numa frequência de 20 Hz, tá vendo? Essa é a frequência que a fonte está emitindo. Então, se essa fonte está se aproximando de Maria com uma velocidade alta, né, 100 km por hora, o que vai acontecer? Qual é o tipo de frequência que Maria vai receber? É maior ou menor do que 20 Hz? Como o movimento é de aproximação, a gente já entendeu, a gente já aprendeu nas aulas sobre efeito Doppler, que uma vez que o movimento é de aproximação, a frequência que ela vai estar recebendo, ela é o quê? Vamos olhar aqui a figura, para a gente relembrar isso. Ó, vamos comparar com essa situação aqui da ambulância. Você tem 2 observadores, tá vendo? E aí, quando a ambulância se aproxima de um dos observadores, as frentes de onda elas vão se esmagando. Ou seja, a distância entre uma linha e outra aqui é menor, né, do que se você comparar com aquele outro observador, a partir do qual a fonte está se afastando. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, se aqui o comprimento de onda é menor do que lá, significa que a frequência que esse observador B recebe é maior do que a frequência que o observador B, que o observador A recebe. Tá? Inclusive, essa frequência que o observador recebe aqui, o B, é maior do que a frequência própria da ambulância. Tá bom? Que é o que está dizendo aqui esse resumo. Ó. A frequência que o observador B recebe é maior do que a frequência da fonte, né, emitida pela fonte. E a frequência que o observador A recebe é menor do que a frequência da fonte. Tá? Então, dada essa informação, você consegue responder aquela pergunta dali. O que se pergunta aqui? Não, Maria, ela vê uma fonte sonora que emite uma frequência de 20 Hz. A gente sabe que 20 Hz é o limite da região audível, né? Se eu tenho uma frequência menor do que 20 Hz, não dá para ouvir. Agora, se eu tenho uma frequência maior do que 20 Hz, né, entre 20 e 20 mil, aí eu posso ouvir. Tá? Então, com essa informação, né, de que a frequência que a Maria vai receber é maior do que 20 Hz, eu consigo determinar qual dessas opções é a correta. Tá? Então, por exemplo, vamos analisar aqui a letra A. A letra A diz, ó, não pode ser ouvida porque a frequência está na região do infrassom, no espectro das ondas sonoras. Isso aqui está errado, né? Porque se a gente concluiu que a frequência ela é maior do que 20 Hz, e 20 Hz é o limite inferior da região audível, então essa onda ela não pode estar no infrassom. Infrassom são frequências abaixo de 20 Hz. Tá? E aí eu vou deixar vocês analisarem as outras, né? Com base na ideia de que se o movimento entre a fonte e o observador é de aproximação, então a frequência que esse observador vai receber é maior do que a frequência que a fonte emite. Tá? E se eu sei que 20 Hz
é o limite inferior da região audível. Qualquer frequência um pouquinho maior do que 20 vai estar dentro da região audível, tá? A não ser que seja maior do que 20.000. Aí sai fora da região audível de novo, tá? Por ver se tem alguma pergunta aqui. Você quer falar? Pode falar. Tá com a mão levantada aí? Esqueci de ligar o microfone. Mas aí quando eu faço a conta, eu acabo chegando num valor menor de que 20. Tipo, você tem que dividir a velocidade no som no ar pela velocidade total? Não, então você deve ter errado alguma coisinha aí na sua conta. Porque a frequência ela não pode ser menor do que 20, ela é maior. O movimento é de aproximação. Se tem um movimento de aproximação entre a fonte e o observador, a frequência que o observador vai receber é necessariamente maior do que a frequência que a fonte emite. Então, essa frequência que você calculou, ela tem que dar maior do que 20, tá? Provavelmente você deve ter invertido aí as velocidades relativas, né? Do som em relação à fonte e do som em relação ao observador. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ou então na interpretação, tá? Porque vamos analisar aqui rapidinho essa questão. Vamos supor que a Maria ela está parada num certo lugar, tá bom? E aí o som está vindo na direção dela, tá? E a fonte que está emitindo esse som também está vindo na direção dela, tá certo? Então são duas velocidades relativas que você usa na sua conta. Uma das velocidades relativas é a velocidade relativa do som, né? Imagina que o som é uma coisa que está se movendo, um objeto se movendo. Então, você tem que olhar a velocidade relativa do som em relação a Maria, e essa velocidade é quanto? É a própria velocidade do som no ar, né? Porque Maria está parada. Então, se Maria está parada e o som está vindo, se propagando no ar, qual que é a velocidade do som em relação a Maria? É a velocidade do som no ar, aquele 340 metros por segundo. Mas aí também você vai usar na sua conta a velocidade relativa do som em relação à fonte, tá certo? Essa fonte está vindo atrás, está vindo atrás daquela onda sonora, tá? Então, qual que é a velocidade relativa nesse caso? Os dois não estão indo no mesmo sentido? Tanto o som como a fonte não estão vindo no sentido de se aproximar de Maria? Então, os dois estão caminhando no mesmo sentido. Tá? O som um pouco à frente e a fonte um pouco atrás. Mas os dois estão indo no mesmo sentido. Então, a velocidade relativa nesse caso é a diferença, tá? Você vai fazer a diferença da velocidade do som menos a velocidade da fonte, que é esse 100 km por hora. E tem que tomar cuidado com as unidades, né? Você não pode se pegar 340 em metros por segundo e subtrair de 100, porque 100 está em quilômetros por hora. Primeiro você tem que passar isso aqui para metros por segundo. Divide por 3,6. Então, quando é aproximação, eu tenho que diminuir, não somar. A questão não é se é aproximação ou afastamento. A questão é se estão indo no mesmo sentido ou em sentidos opostos, tá? Então, se dois objetos estão caminhando no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença, tá? Imagina só, você está andando num carro, você está numa estrada retilínea, em linha reta, andando a 30 km por hora, e na sua frente tem um carro andando a 50 km por hora. Qual que é a velocidade relativa entre vocês dois? Tem que ser a diferença, porque os dois estão indo no mesmo sentido, tá? Independentemente de ser afastamento ou aproximação, se os dois vão no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença. Tá? Vai ser a soma se estiverem vindo em sentidos opostos. Pensa no caso oposto. Você está indo para frente a 30 km por hora e está vindo um cara, né, na sua direção, no sentido oposto, a 50 km por hora. Qual que é a velocidade relativa nesse caso? É a soma. Você tem que somar as duas velocidades, vai dar 80. Tá? Então, como é que a gente interpreta a questão da velocidade relativa? Não importa se é aproximação ou afastamento, isso não interfere no sinal. O que interfere no sinal é se estão indo no mesmo sentido ou se estão indo em sentidos opostos. Tá bom? Ok. Então, você vai pegar essa velocidade aqui e vai dividi-la por 3,6 para poder fazer a conta na unidade certa. Você não pode pegar 340 metros por segundo
e subtrair de quilômetros por hora. Isso não se faz, tá? Então, depois você faz a conta de novo aí e vê se dá um valor maior que 20. Tem que dar maior que 20. Beleza? A outra questão é análoga. É a mesma ideia, né, só que com valores diferentes. Tá? Olha o que está dizendo aqui a questão 10. José vê uma fonte sonora que emite frequência de 20 Hz, 20 kHz, né, 20 mil Hz, se aproximar com velocidade de 100 km por hora. De novo, a fonte está vindo, né? O observador está parado e a fonte está vindo. Só que agora a frequência que a fonte está emitindo não é de 20, é de 20 mil, por causa desse K aqui. Tá? Então, se o movimento é de aproximação entre a fonte e o observador, a frequência que o observador vai receber é maior, não é? É sempre maior, porque é aproximação. Tá? Então, se é maior do que 20 mil, essa frequência que ele está recebendo está dentro do audível? Não está, né? Porque o limite do audível é 20 mil. Se eu pego uma frequência um pouquinho maior do que 20 mil, saiu fora da região do audível. Tá? Então, o que é a região audível? É tudo que está acima de 20 e abaixo de 20 mil. Tá? Então, se eu tenho uma frequência um pouquinho menor do que 20, ela está no infrassom, eu não ouço. Se essa frequência está um pouquinho acima de 20 mil, ela está no ultrassom. Você também não ouve. Você só vai ouvir o que está entre 20 e 20 mil. Tá? E aí, como é que eu sei que essa frequência aqui, que o José está recebendo, está no ultrassom? Eu sei que o movimento que tem entre a fonte e o observador é de aproximação. Então, toda vez que o movimento é de aproximação, vide essa figurinha aqui, né? A gente sabe que a frequência vai ser maior. Né? O observador vai estar recebendo a frequência maior. Tá? Então, depois você faz também a conta para o José, e observa que a frequência que você vai ter é uma frequência maior do que 20 kHz, é mais do que 20 mil Hz. Tá bom? Então, com isso, você consegue avaliar as opções e ver qual que é a correta, né? Vamos ver a letra A aqui também, para ver se ela tem sentido ou não. Aqui está dizendo, não pode ser ouvida, até aqui, beleza. Porque, realmente, a frequência vai ser maior do que 20 mil, então não pode ser ouvida. Porque a frequência está na região do ultrassom, né, do espectro das ondas sonoras. Tá certo isso ou não? Aí a letra B, vamos olhar para a letra B. Não pode ser ouvida porque a frequência está na região do infrassom. Também pode ser? Essa frequência acima de 20 kHz está no infrassom? Aí vocês vão avaliar com calma aí, né? Para achar a resposta certa. Essa questão 11 aqui, ela é bem confusa, né? De novo a gente vai falar de luz aqui, tá? Então o que está dizendo aqui na questão 11? Você tem um raio rasante de luz monocromática. O que é o monocromático? Monocromático significa que a frequência ela é bem definida. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, que eu acho que eu esqueci de olhar alguma coisa. É a lei de Snell, né? Prestar atenção no ângulo aqui, exatamente. Isso, não precisa nem fazer conta naquela questão lá. Essa aqui é uma que eu não sei se vai ter que fazer conta ou não. Vamos dar uma olhada. Ó, um raio rasante de luz monocromática. A gente sabe que a luz monocromática é aquela que não vai sofrer dispersão, né? É aquela que não vai se separar no arco-íris, quando sair do ar e entrar na água, por exemplo, ou no vidro. Tá? Porque ela tem uma frequência bem definida. Tá? Então, é, por exemplo, uma luz verde, bem específico ali a frequência dela. Tá? Então, ela não se espalha quando entra num meio dispersivo. Tá? Então, a luz monocromática passa de um meio para o outro através de uma interface plana, que é o que a gente está vendo desenhado aqui, e se refrata num ângulo de 30 graus, com a normal, como mostra a figura. Tá? Um raio rasante é um raio com ângulo de incidência tendendo a 90 graus. Tá? Então, vamos supor que você tem lá a luz entrando, né, num certo copo d'água ou num pedaço de vidro. Essa luz ela entra inclinada. Conforme eu vou deitando esse raio, eu estou produzindo ali um raio rasante. Tá? Então, um raio rasante é aquele que o ângulo de incidência, ó, o ângulo formado entre o raio e a reta normal,
tende a 90 graus. Ele é tão perto de 90 graus que, para fazer conta, a gente pode assumir que vale 90 graus. Tá? Não é exatamente 90 graus, né? Porque se fosse 90 graus, ele não penetrava no outro meio. Ele ia estar sempre tangente a essa superfície. Tá? Ele é um pouquinho menor do que 90 graus, de modo que ele consegue penetrar lá dentro do outro meio, e de modo que, para efeitos de cálculo, eu vou poder usar o valor de 90 graus para esse ângulo de incidência. Tá? Então, o que se pede aqui é o quê? Vamos ver. Dado o gráfico abaixo, se o ângulo de incidência for reduzido para 30 graus com a normal, o raio refratado fará com a normal um ângulo de aproximadamente. Então, eu tenho que saber qual que é o ângulo, né? Ou seja, o que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que saber o índice de refração, tá? Aqui o raio está passando de um meio para o outro, através dessa interface, né? E aí o que eu tenho que fazer é usar a relação entre os índices de refração, tá bom? Para poder calcular qual seria o ângulo de refração aqui, se o raio, em vez de entrar rasante, né, formando esse ângulo de quase 90 graus, ele entrar formando um ângulo de 30 graus, tá bom? Então, essa conta aqui, esse problema, que é um pouco mais complicado, né? Você tem que dividir ele em duas partes, tá? O que você vai fazer na primeira parte? Na primeira parte, você vai usar o que está nessa figura. Tá? Você vai usar as informações dessa figura. Ou seja, você vai usar o seno de 90 graus e vai multiplicar por um n, que você vai chamar de N1. O que é o N1? É o índice de refração desse meio daqui de cima. Tá? E aí isso tem que ser igual ao N2, que é o índice de refração do meio daqui de baixo, vezes o seno de 30 graus. Tá? Então, como o seno de 90 é conhecido, vale 1, e o seno de 30 graus também é conhecido, né? O que você vai fazer? Você vai ter uma relação entre N1 e N2. Tá? Uma relação do tipo, o N2 é, sei lá, 2 vezes o N1, ou então o N1 é 3 vezes o N2, tá? Ou seja, você não vai determinar o valor dos N's, do N1 e do N2, especificamente, porque você não tem informação para isso, para saber quanto vale o N1 e quanto vale o N2. Você só vai ter uma relação entre um e outro, tá? E uma vez que você tem essa relação, aí você consegue responder a pergunta que é feita aqui. O que ele diz? Se o raio incidente entrar formando um ângulo de 30 graus, de quanto que vai ser o ângulo refratado? Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar N1 vezes o seno desse ângulo de 30 graus, tem que ser igual a N2 vezes o seno de um ângulo que você vai determinar. Tá? Como você conhece uma relação entre N1 e N2, você vai poder cortar dos dois lados, né? E aí só vai sobrar na sua conta o valor desse ângulo aqui a ser determinado. Tá bom? Então, essa questão aqui é uma questão que ela é um pouco mais complicadinha, né? Porque tem essa matemática aí. E o truque, né? O grande lance aqui da questão é você começar entendendo aí que você tem que ter uma relação entre o N1 e o N2, tá? Vamos supor, não que seja isso, porque eu não fiz a conta para saber, mas vamos supor que você encontre N2, que é o índice de refração daqui de baixo, 2 vezes o N1, tá? Então, como você sabe que o N2 é 2 vezes o N1, na segunda conta, aonde entra N2 na fórmula, você pode trocar por 2 vezes N1. Aí você vai ter N1 de um lado da equação, N1 do outro lado da equação, e você vai poder cortar. Aí você vai ter como incógnita só esse ângulo aqui a ser determinado. Tá bom? Considerando que o ângulo de incidência aqui é de 30 graus. Tá? Esse gráfico aqui serve para a gente saber quanto vale o seno de 90 graus, ó, tá vendo? 90 graus está correspondendo ao valor 1 para o seno. Tá? E 30 graus está correspondendo ao valor meio para o seno, tá vendo? Então, isso aqui, esse gráfico, ele só tem essa utilidade aí. E, no fundo, a gente já sabe, né? Todo mundo sabe que o seno de 90 vale 1. Todo mundo sabe que o seno de 30 vale meio. Então, esse gráfico aqui, de certa forma, não tem muita utilidade nessa questão, não. Certo?
um detalhe, né? Na verdade, as opções que foram dadas aqui, acho que não ajuda muito nisso, né? Mas, essa questão aqui também, você pode usar as opções ali para eliminar, né? Ó, quando o ângulo é de 90 graus, o ângulo de incidência é de 90 graus, o ângulo de refração não é de 30, não é um ângulo menor, então, se o ângulo de incidência aqui for de 30 graus, o ângulo aqui que vai se formar tem que ser menor do que 30, tá? Aí você já sabe que tem que ser menor do que 30, já elimina algumas possibilidades aqui entre as 5, né? Ou seja, de 5 opções cai para 2. Facilita aí o problema, tá? A questão 12 é uma questão daquele mesmo tipo, daquelas outras duas que a gente já discutiu. Então, eu vou passar para frente aqui. E aí, na questão 13, fala de ângulo limite e reflexão total. Então, vamos lembrar o que é isso. Vamos voltar aqui no nosso slide. O problema da reflexão total aqui, né? O que a gente tem é o seguinte, essa figura, ela está mostrando um raio de luz, tá, monocromático, saindo de um meio onde o índice de refração é alto para um meio onde o índice de refração é baixo. Tá? Pode ser, por exemplo, do vidro para o ar, ou então da água para o ar. Tá? O que significa que o ângulo de incidência, que é esse ângulozinho formado entre o raio, né, e essa reta normal, ele é sempre menor do que o ângulo de refração. O ângulo de refração ele vai ser maior do que o ângulo de incidência. Porque a velocidade da luz aqui em cima, onde o índice de refração é menor, é maior do que o índice de refração aqui embaixo. Tá? Então, como a luz ela vai se propagar mais rápido, nesse meio daqui de cima, ela se afasta mais da reta normal do que esse raio aqui que está incidindo, né, na superfície. Tá bom? E aí, o que acontece? Se você for abrindo esse ângulo I, né, você for aumentando o valor do ângulo I, o que vai acontecer é que esse ângulo R aqui, ele também vai aumentar. Tá? Se você aumenta o I, aumenta o R. Como R ele é sempre maior do que o I, vai chegar uma hora que esse ângulo I aqui vai ser tal que o ângulo R vale 90 graus, tá vendo? É o que a gente está vendo nessa figura aqui. Ó. Você tem um certo ângulo, que agora vale θ, né? A gente chama de θ. Esse ângulo θ de incidência está associado a um ângulo de 90 graus, para o raio refratado. Tá? Esse ângulo a gente chama de ângulo crítico, ou ângulo limite. Tá? Significa que se você fizer a luz incidir com um valor um pouquinho maior do que esse ângulo θ, a luz ela não vai passar para o lado de fora, ela vai completamente refletir, fazendo isso que a gente está vendo nessa última figura. Tá? Por isso que é chamado de reflexão total. Nenhuma parte da luz passa para o outro meio, toda ela fica no meio da onde, né, ela saiu. Tá? Então, resumindo, quais são as condições para a reflexão total acontecer? Primeiro, você tem que ter a luz saindo de um meio onde o índice de refração é alto para um meio onde o índice de refração é baixo. Não adianta você pegar a luz saindo do ar e entrando na água e querer produzir reflexão total. Isso nunca vai acontecer. Tá? Tem que ser no sentido oposto. Ela tem que estar saindo de um lugar onde a velocidade é mais baixa, ou seja, o índice de refração é mais alto, para um meio onde a velocidade é mais alta. Então, o índice de refração é mais baixo. Tá bom? E, para a reflexão total acontecer, o ângulo de incidência, né, que é esse ângulo formado entre a luz que incide e a reta normal, esse ângulo de incidência tem que ser maior do que um tal valor crítico aí, que a gente chama de ângulo crítico, ou ângulo limite. Tá bom? E a gente sabe calcular esse ângulo crítico, o ângulo limite, a gente aprendeu isso na aula, né? É só eu pegar e analisar essa situação aqui, né? Usando a lei de Snell-Descartes, né? Essa lei aqui. Tá, então, N1 é o índice de refração daqui de baixo. Tá? E aqui em cima é o N2. Então, você tem
N1 vezes o seno do ângulo crítico tem que ser igual ao N2, que é o índice de refração lá de cima, vezes o seno de 90, né? Porque quando eu tenho um ângulo de incidência valendo esse ângulo θ, o ângulo de refração vale 90 graus. E aí, como o seno de 91, então esse ângulo aqui, ó, o seno do ângulo θ vai ser N2 sobre N1. Ó, N2 sobre N1. Que, como a gente sabe, tem que ser um número menor do que 1, né? Como esse número N2 ele é menor do que o N1, então essa divisão vai dar sempre menor do que 1. Como é de se esperar, porque o seno de um ângulo tem que ser sempre menor do que 1. É menor ou igual a 1. Tá? Então, com isso, a gente pode responder aquela questão ali, a questão 13. Tá? O que é dito aqui na questão 13? Um raio luminoso que se propaga do vidro, que tem índice de refração raiz de 2, atinge a superfície que separa esse meio do ar, que tem índice de refração 1, segundo o ângulo I, qualquer, o ângulo de incidência I, com a normal no ponto de incidência. Com relação a esse fato, podemos afirmar que haverá, né, no caso. A gente tem que ver dessas 5 opções qual que é a correta, né? Vai ter reflexão total para qualquer valor de I. É qualquer valor do ângulo de incidência que produz reflexão total? Não é qualquer, né? Como eu acabei de explicar aqui. Não é qualquer ângulo I aqui que vai produzir reflexão total. Tem que ser um ângulo I maior do que o ângulo crítico, tá bom? Aí a letra B, ele fala refração somente para I menor do que 45 graus. Tá? Então, eu vou deixar vocês agora analisarem, né? Porque também eu não posso dar toda a resposta, né? Então, é só lembrar o seguinte. Para a reflexão total acontecer, você tem dois critérios, duas condições. Tá? Primeiro, o raio tem que estar saindo de um índice de refração alto e indo para um índice de refração baixo. Que é o caso, tá vendo? A luz aqui está saindo do vidro, que tem esse índice de refração aqui, que é maior do que 1, né? E está indo para o ar, onde o índice de refração vale 1. Então, a primeira condição está satisfeita. Tá? Então, deve existir um ângulo crítico, né? Então, como é que você faz para determinar esse ângulo crítico? Você vai usar aquela fórmula que a gente viu ali em cima, que estava em azul. E aí, uma vez que você determina esse ângulo crítico, aí você consegue analisar as outras opções, tá bom? Essa questão 14 aqui também é interessante, né? A gente volta a falar de efeito Doppler, né? Então, é até uma questão do Enem, de 2016, que diz o seguinte, ó, uma ambulância A, que é esse ponto aqui, né? Em movimento retilíneo e uniforme, aproxima-se de um observador O, que é esse outro pontinho que está aqui, em repouso. A sirene emite o som com frequência FA. Essa é a frequência emitida pela fonte. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço do gráfico as frequências de onda sonora detectadas em função do tempo, tá? Antes e depois da passagem da ambulância. Qual esboço gráfico representa a frequência F de T detectada pelo observador? Então é o seguinte, o que acontece? Quando a ambulância está vindo para perto do observador, a frequência emitida pela fonte é menor do que a frequência observada pelo observador, né? E depois que a fonte se afasta, ou seja, a ambulância está vindo. Enquanto a ambulância está vindo, esse observador O aqui, ele se comporta como se fosse aquela mocinha lá daquela figura. Tá certo? Enquanto a ambulância está se aproximando, aquele ponto O, ele é um referencial tipo esse observador B que está aqui. Tá? Então, a gente sabe que nessas circunstâncias, o que está acontecendo? A frequência que essa pessoa está recebendo, o detector que essa pessoa tem em mãos está recebendo, é maior do que a frequência emitida pela fonte. Né?
e é maior num valor constante. Essa frequência ela não fica oscilando, subindo e descendo, ela tem mais ou menos um valor constante, né? E aí, conforme a ambulância se aproxima e passa por essa pessoa, aí ela passa a ser um observador do tipo A, tá? Então, enquanto a ambulância está se aproximando daquele ponto, aquele ponto é um observador do tipo B, que está recebendo uma frequência maior do que a frequência emitida pela fonte. A partir do momento que a ambulância passa pelo ponto, ele passa a ser um observador do tipo A, tá? Que tem frequência menor, né? Recebe uma frequência menor do que aquela emitida pela fonte, tá? Lembrando que essas frequências, né, antes e depois da ambulância passar pelo observador, essas frequências elas são mais ou menos constantes. Elas não variam, elas não ficam oscilando, subindo e descendo, né, em torno de um valor fixo. Elas são mais ou menos constantes. No momento ali que ela muda de sinal, né, de valor, mas elas vêm assim, mais ou menos uma constante, de repente sofre uma mudança abrupta e volta a ficar constante, tá bom? Então, desses gráficos aí, qual é que tem esse comportamento, né, mais similar com o que eu estou falando? O primeiro é que não é, né? Porque ele está mostrando aqui um comportamento completamente oscilatório. Não é isso que acontece. Tá? A frequência ela vem num valor, de repente muda para outro. Tá? Então, qual desses aí deve ser, né? Vou deixar vocês verem. Essa questão 15 aqui volta a falar de reflexão total, né? A gente já viu. E aí tem umas questões de verdadeiro ou falso aqui, que tem a ver com isso que a gente discutiu ainda há pouco também. Sempre que o movimento relativo entre uma fonte sonora e um observador for de aproximação, a frequência da onda sonora recebida pelo observador será maior do que a frequência emitida pela fonte. Isso acontece porque esse movimento relativo faz o comprimento de onda recebido pelo observador ser maior do que o comprimento de onda que se propaga no ar no referencial em que a fonte está em repouso. Isso é verdade? Então, ele está dizendo o seguinte, o que ele está dizendo? Está dizendo que se a frequência é maior, o comprimento de onda também é maior. Né? Isso é inconsistente com tudo aquilo que a gente aprendeu sobre ondas. Né? Comprimento de onda e frequência são inversos, uma coisa da outra. Tá? Então, quando uma é maior, outra é menor. Tá? Então, não vou nem entrar muito porque é verdadeiro ou falso, senão eu dou logo a resposta toda. Né? A 17 é a mesma coisa. Tá? E aqui a 18, que é a última, volta para aquela questão da lei de Snell. Tá? Então, aqui ela está fazendo o seguinte, ó, um raio de luz que incide na interface ar-vidro, está saindo do ar e entrando no vidro, fazendo um ângulo de 60 graus com a normal, é refratado segundo o ângulo de 30 graus. Então, o ângulo de incidência é 60 e o ângulo de refração é 30. Tá? Se a velocidade da luz no ar vale C, qual é a velocidade no vidro? Então, o que você tem que fazer é usar a lei de Snell-Descartes. Eu fiz essa questão aqui, vou mostrar para vocês, só que eu fiz no sentido inverso, né? Só para vocês também poderem fazer alguma coisa um pouco diferente. No fundo, a resolução é a mesma, né? Só muda a figura de fica de cabeça para baixo. Tá, então, ó, você tem a luz vindo, tá? Aqui eu coloquei o meio de cima sendo vidro e o meio de baixo sendo ar, tá? Então, como a luz ela se propaga mais devagar no vidro, esse ângulo aqui, ó, de propagação da luz em relação à reta normal tem que ser menor do que o ângulo formado entre a luz e a reta normal no outro meio, né? E se a velocidade é maior, então essa luz ela se afasta mais da reta normal. A velocidade é menor, ela está mais próxima da reta normal. Então, quando a luz passa do vidro para o ar, acontece algo desse tipo. Tá? Então, a gente vê que é nesse tipo de situação aqui que pode acontecer a reflexão total, tá vendo? Abrindo um parênteses aqui, né? Se eu for aumentar um pouquinho esse ângulo de incidência, esse ângulo de refração vai aumentar, eu for aumentando, vai chegar uma hora que esse ângulo aqui vai dar 90 graus. Aí, se eu passo desse ângulo de incidência,
que é o ângulo crítico, né? Aí a luz, ela reflete para cá, ela não passa para o ar, ela não passa para o outro meio, tá? Mas isso é só um parênteses, não é isso que é perguntado na questão. Ele quer saber qual é a velocidade de propagação da luz no vidro, tá certo? No outro meio. Então, o que a gente vai fazer é usar a lei de Snell, Descartes, que é essa lei aqui, né? Substituindo as informações que a gente tem. Qual que é o ângulo de incidência? 30 graus. Está correspondendo ao índice de refração do vidro, né? Porque esse meio daqui de cima é o vidro, tá? Então, o índice de refração desse meio vezes o seno desse ângulo tem que ser igual ao índice de refração do meio daqui de baixo vezes o seno desse outro ângulo, tá? Então, eu coloquei aqui NA para o índice de refração do ar e NV para o índice de refração do vidro, tá? O que ele pede, afinal de contas, nessa questão? Ele pede o valor da velocidade da luz no vidro, né? Então, a gente tem que substituir esses N's pela relação que a gente sabe entre o N e a velocidade da luz. Tá? Então, o N no vidro é a velocidade da luz no vácuo, que vale C, dividido pela velocidade da luz no vidro, que é esse VV que está aqui embaixo. E o NA é a mesma coisa, a velocidade da luz no vácuo, C, dividido pela velocidade da luz no ar. E como a gente sabe, também é C, né? Aproximadamente. Tá? E aí corta C de um lado, corta C do outro. Substitui o valor do seno pelo valor conhecido, né? Seno de 30 graus é meio. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E você vai continuando, vai procedendo a conta aí. Você vai chegar nesse resultado para a velocidade da luz no vidro. Tá? Então, a velocidade da luz no vidro é a velocidade da luz no vácuo dividido por raiz de 3. Tá vendo? Esse número aqui ele é menor do que C, né? Menor do que C. Porque você está dividindo C por raiz de 3, que é maior do que 1. Mais ou menos 1,73, né? Tá? Então, a velocidade da luz no vidro tem esse valor aqui, aproximadamente. Então, vocês viram que aqui a gente fez a conta assumindo que a luz está saindo do vidro e entrando no ar, né? É um pouco diferente a situação que a gente tem aqui na figura. Tá? Aqui está saindo do ar e entrando no vidro. Então, você pode aplicar a lei de Snell para essa situação e determinar aí o valor da velocidade. Tá? Certo? Se tiverem mais alguma dúvida, alguma questão aí dos questionários ou alguma parte da matéria, a gente ainda pode discutir aqui agora. O questionário vai ficar aberto para vocês lá até sexta-feira ainda, tá? E aí, na quinta-feira, a partir das 19 horas, eu vou liberar o questionário, o último questionário do módulo, né? Que é aquele que vai ficar aberto durante o período da aula, tá? É para vocês fazerem 2 horas ali. Vai valer os 5 pontos, tá? É um questionário até bem mais simples, né? Porque, inclusive, ele foi pensado para durar um período de 40 minutos, né? Para ser feito pelo Kahoot. Então, é um questionário bem simplesinho, muito mais simples do que esse que a gente viu aqui agora. Beleza? Se não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma questão ou nada aí para falar, por hoje a gente está liberado, né? E a gente volta na quinta-feira. Ô, Vinícius. Oi. Eu, na quinta-feira, no horário da sua aula, eu vou estar quase chegando no Rio. Teria como deixar aberto até umas 9h30? Pode ser. Inclusive, eu ia deixar... Eu não ia abrir exatamente às 19 horas, né? Eu ia abrir mais ou menos ali às 19h10, 19h15. E aí eu ia estender um pouquinho mais de 21. Eu posso colocar até 9h30, 9h40, tá bom, né? Tá, sim. Essa hora eu já tô lá. Beleza. Então tá. Tá bom? Tá, obrigada. Nada. Não, então, não precisa entrar, mas eu vou estar aqui à disposição. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou tirar alguma dúvida, tá?
Eu vou ficar aqui com o Google Meet aberto para isso. Mas se vocês não precisarem ou não quiserem, não precisa entrar, não. Ô, Vinícius, Oi? tô com uma dúvida sobre ondas sonoras. O efeito, tipo, a gente conversou só sobre o efeito Doppler, mas tem alguma relação na questão de produção de eco? A produção de eco tem sim. Tem a ver com a distância em relação a um ponto de reflexão, entendeu? Existe sim uma questão do eco, que a gente pode até discutir isso depois com mais calma, até, né? Porque é um assunto que demanda bastante conversa, né? Mas, por Ok. exemplo, para você conseguir receber o eco, né? Você emite um som, aí ele vai até um certo ponto, bate lá, reflete e volta. Para você conseguir produzir esse efeito de eco, a distância mínima que você tem que ter é de 17 metros. 17 metros e meio, tá? Por isso que dentro de uma sala normal assim, não é comum a gente ouvir eco, né? Só quando a gente está num lugar muito, muito aberto, né? Porque tem que ter essa questão da distância aí, que é o tempo que leva para a onda aí, voltar e você ouvir e tal, tá? Deu para entender. Na verdade, eu não, assim, a gente pode depois, eu vou trazer uma explicação melhor para isso. Mas tem essa questão da distância mínima. Para você conseguir emitir a onda e você mesmo ouvir aquela própria onda, a distância mínima do ponto de reflexão tem que ser de 17 metros, 17 metros e meio. Tá? Mas não existe nenhuma matemática ou nenhuma conta, uma fórmula específica relacionada a isso, não. Eu vou parar de gravar aqui para não ficar muito grande o vídeo. Mas aí, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, não, já estão liberados, tá, gente? Não precisa ficar se prendendo aqui, não.